esqueça disso, a igreja é o corpo de Cristo. E o Senhor está purificando essa igreja pela lavagem, né, como diz aqui a palavra de Deus, da água que é a palavra de Deus. Então, ele purifica através da água da palavra até poder apresentar como igreja gloriosa, sem defeito algum. Agora, mas se um membro pudesse perder, então teremos um corpo mutilado e não um corpo perfeito. Entendeu? Se um membro, então, você errou, então você vai ser arrancado. Imagina se Deus fosse nos tratar conosco na base do merecimento. Veja o quanto a graça é importante no processo da salvação. Imagina que Deus fosse nos tratar na base do reconhecimento ou do merecimento. Irmãos, então, olha só, você errou, então agora vai ser arrancado. Imagina um corpo sendo extraído os membros porque falhou, seríamos um corpo mutilado, né? O que restaria? Então veja, não é assim. Nós somos membros por causa de Cristo. Nós nos tornamos um com Ele, porque o que Ele fez, o que Cristo fez, já foi suficiente para nos tornarmos um com Ele. Aleluia. Seguindo aí, a respeito da certeza da salvação, nós somos casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, se houvesse a possibilidade de um crente perecer, então a casa de Deus teria uma aparência muito desagradável. A casa de Deus teria uma aparência mais desagradável do que uma casa velha. Pois no instante uma pedra seria retirada e no momento seguinte seria recolocada. Assim as paredes estariam cheias de buracos. Deus é um planejador e arquiteto, e Ele já separou o material para a edificação da sua casa. Nem uma pedra escolhida será perdida. Ele já fez isso. Ele já escolheu cada pedra para o edifício da casa. Lá em 1 Reis, no capítulo 6, lá no Velho Testamento, 1 Reis capítulo 6, versículo 7 nos diz: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Veja, nós temos aqui como ilustração a edificação do templo. Então, as pedras eram cortadas, eram lapidadas na montanha. Assim, na edificação nunca houve som de instrumento de ferro. As pedras eram apenas encaixadas. Elas já chegavam para o seu lugar certo. É a casa de Deus. Deus está nos usando como pedras edificadoras e já lapidadas, né? E no corpo nós somos apenas encaixados. Aleluia. Será que os peritos de Salomão eram mais hábeis na edificação que o próprio Deus? Deus comete equívocos quando ele coloca uma pedra, encaixa uma pedra nesse edifício. Será que Deus não saberia calcular a medida certa? Então esse aqui tem que tirar daqui porque não deu certo aqui? Claro que não. Todas as pedras que foram colocadas, nós somos pedras vivas. Aleluia. Nós não somos como aquelas pedras em que lá na construção do templo foram colocadas e encaixadas. Aquilo serve para a ilustração do que nós somos hoje. Nós somos pedras vivas para a edificação da casa de Deus. Aleluia. Número 6, sobre a certeza da salvação, é que o Espírito Santo é o nosso selo e o penhor. Aleluia. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 nos diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Aleluia. E ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Glória a Deus. Então o selo do Espírito não é somente para alguns cristãos, né? Sempre não, o selo do Espírito é para alguns cristãos especiais. Não é. E não é também para aqueles especialmente santificados, aqueles que consideram muito mais santificados. Não, o verso nos diz que todo o que recebeu o Evangelho e creu no Senhor Jesus também recebeu o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Aleluia. Então, você pode estar se perguntando, mas o que significa receber o selo? Veja bem, quando nós fomos salvos, Deus colocou o Espírito Santo em nós como um selo para nos marcar, indicamos que nós somos de uso exclusivo dele. Aleluia. Ele colocou o Espírito Santo em nós como um selo. Para quê? Indicando que nós pertencemos a ele. Deixa eu dizer algo para você. Quando você entregou sua vida para Cristo, você passou a ter um dono. Por isso, eu quero te levar a crer nessa palavra, que quando você se entregou ao Senhor, a sua vida, ele não se tornou somente o seu Salvador, mas ele agora passou a ser o seu Senhor. Você sabe, muitas pessoas têm negligenciado isso, têm caminhado uma vida cristã torta, né? Por quê? Porque eles creram em Cristo só como Salvador. O que o Senhor faz? O Senhor, ele fala e os seus servos obedecem. Então agora nós temos um Senhor na nossa vida. O que é isso? Antes de conhecermos o Senhor, nós fazíamos o que nós bem entendíamos, né? O que vinha na nossa mente, o que vinha na nossa cabeça, porque nós éramos egocêntricos, vivia baseado no nosso ego. Agora nós temos um Senhor. Quem é o Senhor da nossa vida? O Senhor Jesus. Ele fala e nós obedecemos. Então nós pertencemos a Ele, nós temos um dono. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque agora nós somos guiados pelo nosso Senhor, né? Vamos errar? Vamos, mas o erro, o pecado vai ser um acidente, não vai ser algo premeditado como nós fazíamos antes. Aliás, quando nós nos tornamos filhos, nós então passamos a ser filhos de Deus através de Cristo pelo Espírito, porque nós pertencemos a um dono. Aleluia. Então, veja, suponhamos que um irmão carimbe seu nome na Bíblia, né? Coloca lá seu nome na Bíblia. Quando faz isso, sua Bíblia traz a imagem do carimbo. Esse carimbo indica que a Bíblia pertence a ele. Então, quem é o dono da Bíblia? Aquele que está o nome. A pessoa colocou o nome. Isso é o selo. Então, o selo significa propriedade. Somos propriedades exclusivas do Senhor. Aleluia. Então, quando nós entregamos a nossa vida, cremos no Senhor Jesus, o Espírito de Deus nos selou. Deus agora é nosso dono, nós pertencemos a Ele. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então, uma vez que o selo tenha sido colocado em você, ele não pode ser mais removido. Amém? Creia nessa palavra. Independentemente do que você faça, esse selo, ele não pode ser removido. Por quê? O selo é a garantia de autenticidade. Quando você vai colocar uma correspondência nos correios, acontece isso, né? Você coloca um selo, porque o selo mostra que aquilo é autêntico. Então é a garantia de que é a autenticidade naquilo. Então, aquele que não possui o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, verso 9, diz que esse tal não é de Cristo. Aquele que não tem o selo do Espírito, esse não é de Cristo. O que diz lá Romanos 8, 9? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a presença do Espírito no crente é a prova, é a garantia, é o selo de que ele é um filho autêntico. Então, essa tal prova não é tanto para os outros, mas acima de tudo para nós mesmos, para que tenhamos a certeza da salvação e da herança. O Espírito comprova que nós somos filhos de Deus. Lá em Romanos 8,16 nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Então, irmãos, até quando esse selo vai durar? O selo vai durar até o dia da redenção. Portanto,
Ele é uma garantia de que a obra será finalizada. Amém? Efésios 4:30 nos diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o dia da redenção é o dia que o Senhor vai voltar. E também é o dia que nós seremos glorificados. E qual é a garantia de que nós subiremos com Ele? É que nós temos o selo. É que nós temos o selo da promessa. Que nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Então, Romanos 8:23 também diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando o Senhor voltar, preste atenção no que eu vou dizer para você. Não por ocasião do primeiro arrebatamento, mas Ele vai enviar os seus anjos que vão recolher aqueles que foram selados pelo Espírito. Então, não há como nós removermos o Espírito de Deus. Não há como nós removermos o selo de Deus. Porque o próprio Cristo, Ele disse que não nos deixaria órfãos. Olha que palavra maravilhosa. Mas eu vou enviar o Espírito Santo que estará convosco todos os dias. Todos os dias até a consumação do século. Até a volta de Cristo. Todos os dias. Então, o Espírito Santo estará conosco todos os dias. Nós, uma vez que fomos selados, não há como retroceder. Uma vez que o Espírito entra em nós, Ele nunca mais nos deixará. João 14:16, olha que versículo maravilhoso, diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, você sabe, irmãos, lá no Velho Testamento, Davi orou para Deus não retirar o seu Espírito. Não sei se você lembra desse versículo. Ele orou para Deus não retirar dele o Espírito. Mas no Novo Testamento ninguém pode orar assim. Por quê? Porque ainda que o Espírito se entristeça, nós lemos aqui o versículo, em nós, Ele nunca nos deixará. Há uma promessa do Senhor. Você precisa crer nessa promessa. Mas a verdade é que por muitas vezes, o diabo, ele com muita acusação, muita condenação, muitas vezes ele consegue obter êxito em colocar no coração, na mente dos crentes, algumas pessoas, de que ele não é amado o suficiente, que ele não fez o suficiente, e de que o Espírito Santo deixou ele. Mas ele não entendeu ainda qual foi a verdadeira, o objetivo e a forma como que Deus ele se relaciona conosco. Não é na base do merecimento, é na base da graça. Tudo bem, pastor, mas eu erro tanto, eu errei, eu tenho falhado. Então, meu querido, você errou, você falhou, arrependa-se. Arrependa do seu pecado, arrependa do seu erro, arrependa do teu problema e volte para Cristo. Eu gosto muito de Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto agora, nenhuma condenação. O que é nenhuma para você? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Se você entregou sua vida, eu posso te garantir que sim. Então não há condenação para você. Não deixe que o diabo venha lançar nenhuma acusação, por causa que de repente você errou, né? Por um momento de descuido, você errou, você falhou, errou o caminho. Mas arrependa-te e volta para Cristo. E volta lá onde você errou e começa a sua caminhada, continua. O Espírito Santo é com você. Aleluia. Então hoje, nós somos propriedade de Deus. E se Ele pagou um preço tão alto para nos comprar, Ele então não medirá esforços para nos guardar. Amém? Se Ele não poupou seu filho, então Ele não vai medir esforço para nos guardar. Veja aqui uma ilustração interessante. Se compramos uma joia por R$1 milhão, não mediremos esforços para guardá-la. Fomos comprados por Deus por um preço muito mais alto que isso. Muito mais, incomparavelmente maior. Foi o preço de sangue. O preço foi alto. Foi o sangue de Jesus. Para Ele, nós somos o tesouro mais precioso. E Ele não nos perderá jamais. Jamais nos deixará perecer. Amém? Não sou eu quem me guardo. Não sou eu mesmo que me guardo. Você sabe que é outro tipo de relacionamento errado. E tem muita gente que fala: não, eu preciso fazer mais coisas, preciso ir orar mais, eu preciso jejuar mais. Não sou eu. Não sou eu que me guardo.
Apesar de que oração é importante, claro, a Bíblia diz isso, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa fazer as coisas que o Senhor pede na sua palavra. Claro, há uma ordenança aqui da palavra de Deus. Mas a questão é a seguinte: sobre salvação, não sou eu mesmo que me guardo, é Deus que me guarda. Por isso jamais Ele vai me deixar perecer. Amém? Então o Espírito Santo, ele não é somente o selo, mas ele também é o penhor. Ele é o penhor. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22 diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, a Bíblia diz que o Senhor é a nossa herança. Por isso Ele nos deu o penhor do Espírito Santo como garantia. Então, herdaremos tudo que Deus é, bem como tudo que Ele tem. Qual que é o penhor? O Espírito. O Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia de toda a herança. Tudo que Jesus conquistou é um direito nosso, não é? Não é a nossa herança? É a nossa herança. Qual que é o penhor dessa herança? É que Ele nos deu o Espírito. O Espírito Santo é o penhor. O que é o penhor? Penhor também é o sinal de garantia. Todas essas palavras têm mais ou menos o mesmo significado. Ou seja, referem-se a um pagamento que garante a quitação. Nós tínhamos uma dívida. Nós tínhamos uma dívida que só Jesus poderia pagar. E Ele veio e pagou. Então toda cédula, toda carta, né, toda dívida contra nós, ela já foi paga. E ela foi paga com alto preço. E qual que é a garantia disso, pastor? A garantia é que nós hoje desfrutamos da vida de Deus por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Então quando nós nos convertemos, recebemos a promessa de Deus de que vamos herdar os céus. Amém? Número 7, a certeza da salvação. Nós somos um presente dado por Deus a Jesus. Veja, o Pai deu como presente ao Senhor Jesus as pessoas salvas. Aleluia. Nós somos um presente de Deus a Cristo. O presente de Deus são as pessoas, para Cristo são as pessoas salvas. Lá em João capítulo 17, você pode ler comigo. João 17, no versículo 6, nos diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, veja bem, irmãos, se fosse possível perder a salvação, o fato de Deus dar-nos a Jesus se tornaria uma mera brincadeira. Mas Deus é eterno e tudo que Deus faz é eterno. Se Deus nos dá como uma dádiva, Ele não pode considerar isso sem valor. Se é uma dádiva, um presente, então isso tem valor para Ele. Aliás, o valor foi o preço pago na cruz. E todos aqueles que reconheceram Jesus como o Salvador e Senhor, esse recebeu a salvação. Então, se viéssemos a nos perder, poderia significar que o presente dado era efêmero e sem nenhum valor. Mas considere ainda outra situação. Veja, se depois de termos sido dados como presente, viéssemos a nos perder, isso poderia significar que o Senhor Jesus não foi cuidadoso com aquilo que Ele recebeu. Nós não somos o presente do Pai para Cristo. Então, se nós perecêssemos, é uma prova de que Deus não cuidou de nós direito, né? Por meio de Cristo Jesus. Mas não foi assim. Veja, lá nas Escrituras, a palavra de Deus diz, João capítulo 17, verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17, verso 12. Então o Senhor diz claramente que Ele guardou a todos que Ele recebeu do Pai. Ele guardou a todos. Todos os que foram dados a Jesus serão eternamente guardados por Ele. João capítulo 6, quero ler também com você, verso 37, diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e os que vêm a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Os que vêm a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia. Poderoso isso, irmãos. Nós não somos um presente barato. Nós não somos um presente qualquer. E nem o Senhor Jesus nos descarta logo após de ter recebido a nós. Claro que não. Lá em João 10, verso 29 diz:
aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia. Então nós fomos salvos por fazer isso, né? Ou melhor, nós não fomos salvos por fazermos coisas, nós não fomos salvos por fazermos isso ou aquilo, mas, irmãos, nós fomos salvos pela graça por meio da fé. E a Bíblia diz que isso não vem de vós, não é coisa sua, é um dom de Deus, não é de obras de ninguém, não é pelo merecimento, porque se fosse obras, então haveria merecimento, mas não é merecimento. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, se você foi uma boa pessoa, teve um bom comportamento, então você merece o céu. Ou seja, Deus tem uma dívida com você. Não é assim. Nós tínhamos uma dívida com Ele, e Ele pagou através de Cristo. Agora, por meio da graça, através da fé, nós somos salvos. Amém? Então, a certeza da salvação, número 8, aqui nós estamos vendo algumas características bíblicas sobre a salvação. Número 8, o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. O Senhor não é apenas a nossa oferta, mas é também o nosso sumo sacerdote. Sem o Senhor como Salvador, estaríamos perdidos e sem esperança. Mas o Senhor, como intercessor, nunca deixaríamos perder. Veja, nossa salvação somente pode ser mantida no Senhor Jesus Cristo. Isso é um fato, né? Ela só é mantida no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Então, podemos continuar salvos somente porque Ele está intercedendo, orando por nós. Lá em Hebreus, irmãos, tem um versículo no capítulo 7, no versículo 25, dizendo assim: por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja bem, se você tem um amigo incrédulo, e você ora por ele, e Deus pode salvá-lo. Então, muito mais poder tem a oração de Jesus. Por exemplo, você intercede por alguém. Quantos que têm testemunhos de frutos de oração, né? Pessoas que se converteram através da sua intercessão. Você interviu, você orou, você buscou, apresentou o nome dessa pessoa, orou por ele, e ele se converteu, e é fruto da sua oração. Muito mais a intercessão de Cristo, a oração de Jesus, que está continuamente diante do Pai. Ele pode nos manter salvos, irmãos, eternamente. O Senhor não está intercedendo pelo mundo, olha só, Ele só intercede por nós. Ele não intercede pelo mundo, Ele intercede pelos filhos. Os irmãos estão entendendo? Qual que é o propósito da oração de Jesus por nós? Ele ora para Deus conservar-nos e proteger-nos, a fim de sermos como Ele, sermos separados do mundo e sermos um com Ele. Essa é a oração. Eu não rogo para que os tire do mundo, né? Você veja, irmãos, Ele está orando para que nós sejamos um com Ele, como Jesus é com o Pai. Amém? Essa é a oração. Então Jesus disse que o Pai sempre o ouve. Então assim Deus está ouvindo hoje. E assim podemos ter certeza de que nós somos guardados, porque Ele intercede por nós. Algo maravilhoso que eu vou dizer para você aqui, que é uma chave, né, para a sua vida, para que você tenha paz na sua vida espiritual, na sua caminhada com Cristo. Não é a nossa oração que nos mantém salvo, mas é a oração do Senhor Jesus. Uma vez que Ele intercede continuamente, podemos ter a segurança que jamais pereceremos. Amém? Número 9, a certeza da salvação. Nós estamos vendo alguns princípios aqui. Número 9 é que Deus nos guarda. Deus é quem nos guarda. Nossa salvação não depende meramente do nosso crer. Ela também depende do poder protetor, da proteção de Deus. Nós, irmãos, não somos nós que nos guardamos, já falamos sobre isso, mas é Deus que nos guarda. Veja, é pela graça que recebemos a salvação de Deus, e é também pela graça que recebemos o guardar de Deus. É também pela graça que recebemos o guardar de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 3 diz assim: sois assim insensatos que,
tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Veja, uma pergunta, né? Somos nós quem seguramos em Deus, ou é Deus quem nos segura? A pergunta. Ser guardado pelo poder de Deus significa que, caso eu me perdesse, a culpa não seria minha, mas de Deus. É irreverência pensar algo assim. Por isso, jamais podemos perder aquilo que Deus salvou, porque é Ele que nos guarda, Ele é que nos protege. Olha, irmãos, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, veja, a salvação, então, ela pode ser dividida em 3 estágios. E a salvação mencionada aqui refere-se a um último estágio, que é o dia da glorificação. O dia da glorificação. Assim o Senhor nos guarda até o fim. A salvação é algo inteiramente relacionado com Deus. Está relacionado com Deus. Aleluia. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, nos diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Tudo que Paulo depositou será guardado. Será guardado. E então, irmãos, tudo que Paulo depositou será guardado até a volta de Jesus. Portanto, estamos salvos o tempo todo até aquele dia. Se algum dia, preste atenção nisso, eu fosse para o inferno, não seria uma grande perda. Entendeu? Não seria uma grande perda. Todavia, para a glória de Deus, a perda significaria muito. Sua glória seria danificada, porque significaria que Deus não me guardou bem. Por causa de sua glória, eu posso dizer que não há como perder a salvação, porque é Ele quem nos guarda. Amém? É Ele quem nos guarda. Veja, lá em Judas, no capítulo 1, versículo 24 e 25, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. O Senhor é poderoso para nos guardar dos tropeços. A grande questão não é se somos ou não capazes de guardar a nossa salvação. A questão é se o Senhor Jesus é capaz de conservar a nossa salvação. Amém? E número 10, as promessas de Deus. Uma vez que uma pessoa é salva pela graça, ninguém mais pode lançá-la fora. Uma promessa. Então, para que pudéssemos ter segurança disso, o Senhor nos fez promessa de que nunca perderemos. Qual que é a promessa? Vamos ler João, capítulo 5, no versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essas são as palavras, e são palavras totalmente absolutas. São verdades absolutas. Deus é eterno, e tudo que Ele faz definitivamente. Deus não salvará hoje e amanhã jogar você no inferno. Ele não faz isso. Ele não nos salvará novamente no dia seguinte. Então, hoje eu perdi a salvação. Aí amanhã não, hoje eu me santifiquei mais, eu ganhei. Já pensou a cabeça de uma pessoa, de um cristão, de um crente, se relacionar com Deus na base do merecimento? Ele vai ficar assim o tempo todo. Por que hoje, nesse período que nós estamos atravessando, o período de pandemia, muitos crentes estão em desespero, estão de pensamentos frustrados, porque começam a ouvir o julgamento, os apontamentos do diabo. Não, hoje eu estou salvo, não, eu vou precisar me apegar mais ao Senhor. Olha, vigia,
cuidado. Então é o tempo todo assim. Imagina a cabeça de uma pessoa que vai se relacionar com Deus na base do merecimento. É assim. Mas eu quero te dizer com toda certeza, Deus não é assim. Ele não te dá algo hoje, amanhã toma. Ele não te deu algo hoje. Não, hoje você foi comportado, você foi bonzinho, então toma a salvação. Hoje você desobedeceu, então vou tirar a salvação. Você sabe, se Deus fizesse assim, não seria uma brincadeira de criança? Mas você sabe, Deus não pensa assim. A verdade, isso é uma acusação do maligno. Isso é uma acusação do diabo. Deus, ele não relaciona com seus filhos baseado no merecimento. Ele se relaciona baseado na graça. A graça é o favor de Deus. O favor imerecido. É um presente que você não merecia, mas Ele te deu. Lá em João, capítulo 10, versículo 28 ao 30, diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João 10, 28 até o 30. Então o Senhor diz que ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém no texto original significa nenhuma coisa criada. Nós estamos nas mãos de Deus. Somente alguém maior do que Deus poderia nos tirar de lá. E graças a Deus, porque Ele é maior do que todas as coisas. Ele é infinitamente maior do que tudo. Aleluia. Alguns dizem, na verdade, os outros não podem me arrebatar, mas eu mesmo posso sair. Talvez tenha alguém com esse pensamento: alguém não pode me arrebatar, mas eu posso sair. Quem diz isso, então não conhece a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz: ninguém, nem você mesmo, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Não, então você mesmo também não pode fazer isso. Você precisa continuar crendo. Pastor, mas eu falho muito, eu erro. Então, eu vou repetir para você. Você tem um caminho, o caminho correto do arrependimento. Arrepende, volta para Cristo, né, sua atenção, porque Ele não te abandonou, o Senhor não te retirou nada, você não perdeu nada, simplesmente você errou em determinado momento, você errou o caminho, mas pelo arrependimento você volta. Aleluia. Então, após uma pessoa ser salva, se ela vier a perecer, seria por causa da vontade sua de perecer? Não. Seria por causa das tentações do mundo? Ou por causa do diabo? Irmãos, ninguém quer ir para o inferno. Nem mesmo o homem lá fora sem Deus quer ir para o inferno. Então, um cristão perecer significa, então, que as tentações do mundo e as seduções do diabo podem arrebatá-lo da mão de Deus. E se os demônios e o mundo podem fazer isso, significaria que eles são maiores do que Deus, né? Do que o Pai da criação. E não é. A Bíblia diz que Ele é maior do que tudo e ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor. Amém? Nem mesmo você pode sair das mãos do